Olá, boa noite. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, pontualmente 7h30 da noite, numa noite fria de São Paulo, capital. Vamos todas e todos chegando para mais uma live, Diálogos Entre Nós. Glenda, tudo bom? Logo, logo a Marta, nossa convidada, já está aqui. Marta, já vou pedir o seu vídeo. Opa, já chegou a solicitação aqui. Ok, começando então pontualmente. Agora, deu um probleminha, Marta. Eu vou pedir novamente seu vídeo aqui. Vamos lá. Agora eu que te mandei o vídeo, Marta. Vamos ver, dando certo aqui, a gente já começa, pontualmente. Estou começando a ouvi-la. Ótimo. Oi, Marta, tudo bom? Oi, tudo bem, Na tudo bem. verdade, você só tem que inverter a imagem da câmera. Tem nessa mesma tela que você está, tem como se fosse um círculo com duas setas laterais para a esquerda e para a direita. Se você isso, perfeito, Bem, perfeito. O seu celular tem que ficar na vertical, senão a gente não... isso mesmo. não por Exatamente, estou pedaços, até tá bom. ajustando meu próprio vídeo aqui. Bom, eu te vejo. Se você puder ajustar um pouquinho, está cobrindo muito do seu rosto, na verdade. Acho que eu vou ter que. Sim, tá bom? Eu vou ficar segurando. Tá bom, Marta, querida. Você quer tentar apoiar em algum livro, eventualmente, para não... Já tentei e não deu certo. Mas Tá agora bom, tá então. Tá bom, ótimo. vai Tranquilo. passar super rápido. Então, gravando, bora lá? Bora lá. Maravilha, Delícia. maravilha, Marta. Eu dou boa noite a todas, a todos e a todes. Sejam muito bem-vindos ao 44º Palco Virtual Live, Diálogos Entre Nós. Eu já começo mega agradecendo esta referência nacional e inclusão de pessoas. Marta Gil, gratidão por estar aqui nesse palco com muito afeto e muito amor. Gratidão. Imagine, Gui, é assim, para mim é uma honra, é um prazer tão grande conversar com você e com as pessoas que estão nos acompanhando. Muito, muito, muito obrigada. Delícia. Maravilha, Marta, maravilha. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dando aqui algumas mensagens institucionais. Eu sou Guilherme Gobato, especialista em Diversidade e Inclusão, pela Diálogos Entre Nós, e minha marca consultiva, estratégica e interseccional e inclusão de diversidades em pilares étnico-racial, pessoas com e LGBTQIA+. Hoje, no 44º Palco Virtual Live, no tema Jornada de Inclusão de Talentos com Deficiência. Junto com esta live, são 21 edições em 2021, 20 edições ano passado, 4 edições presenciais em 2019, no Google for Startups, em parceria com o Poder da Colaboração. Eu costumo dizer aqui, Marta, todas e todos online, depois offline, que o nós, na minha marca construtiva, tem um duplo significado. Primeiro, pessoa do plural, na certeza e esperança de que muita união e parceria geram bons resultados para mais equidade, igualdade e respeito em prol de inclusão de diversidades. E, igualmente, o nós, com plural de nó, obstáculos e dificuldades, que se convertem em pontos essenciais para que juntas, juntos e juntos possamos desatar para mais diversidade e inclusão. Muitos foram os temas que eu trouxe aqui junto com pessoas convidadas, temas interseccionais, de carreiras, de protagonismo, em recortes de gênero, raça, LGBT, PCD e tantos outros, como de fato a pluralidade se converte na realidade, a vida plural, e isso que nos iguala as diferenças. Todas as edições gravadas estão aqui no IGTV, do @Gui_Gobato e também no YouTube Diálogos Entre Nós. Marta, eu vou rapidamente me audiodescrever, sabemos, né, para contextualizar para pessoas cegas ou com baixa visão. Aí eu peço igualmente na sequência que você se audiodescreva e se apresente.
Eu sou um homem, me autodeclaro branco, cisgênero, gay, representatividade importa em muito, por isso que eu gosto de ressaltar. Uso barba, cabelo pretos curtos, e um óculos de grau. Atrás de mim algumas paredes claras, algumas plantas, e uso um casaco preto. Hoje está frio em São Paulo. Por gentileza, Marta, se apresente e se audiodescreva. Claro. Meu nome é Marta Gil, eu sou coordenadora do Amancai Instituto de Estudos e Pesquisas, né? A minha autodescrição começa com o estilo Maria Cebola, porque eu estou cheia de camadas e camadas de roupa. Enfim, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo branco, curto, ligeiramente ondulado e tenho uma mecha colorida na franja. Eu uso óculos de grau, né? E assim, eu estou com uma echarpe toda colorida, abaixo dessa echarpe tem uma blusa de lã, abaixo dessa tem uma outra blusa. Eu avisei que era o estilo Maria Cebola. Eu estou no escritório aqui de casa, atrás de mim tem uma estante com vários livros, alguns objetos. Na parede, que tem uma cor neutra, tem alguns quadros que são muito significativos para mim. E estou extremamente feliz de estar aqui. Maravilha, queridíssima Marta, Gil, referência. Eu gostaria, a galera, o time, torcida Marta Gil está em peso aqui, já subiram vários comentários. Tal. Eu gostaria que você tentasse o desafio de sumarizar uma trajetória tão coesa e coerente, de anos à frente de inclusão de pessoas em recortes diversos, pessoas com deficiência especial. Eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre os seus trabalhos, as suas visões, antes de começarmos o esquenta para o nosso papo. Uhum. Bom, eu sou socióloga, e eu comecei a trabalhar profissionalmente com a questão da inclusão de pessoas com deficiência em 1990. Né? E desde o começo, o meu foco foi informação e comunicação dessa informação. Né? Porque enfim, são as duas faces da mesma moeda. E os temas principais são educação e trabalho, porque são exatamente as áreas fundamentais para qualquer pessoa, tenha ou não uma deficiência, enfim, qualquer que seja a sua condição, o grupo que ela pertence, os marcadores, a gente precisa ter acesso à educação e acesso ao trabalho. Então, é isso que eu tenho feito há muito tempo, né, uma longa trajetória, e essa informação, ela vai sendo empacotada de várias formas, né? Então, livros, vídeos, artigos, palestras, lives, principalmente desde o ano passado, né? As lives têm sido frequentes e têm sido maravilhosas, porque são um momento de interação e de aprendizado muito grande para mim. Perfeito. Né? Eu acho E que Marta, você é uma das profissionais célebres, referências, que encararam o mato muito alto da inclusão e diversidade aqui no Brasil, né? Então, por onde a gente trilha hoje, com tanta pesquisa, com tantas obras publicadas, com tantas referências e trabalhos realizados, a gente hoje só tem a realmente agradecer e saber quem veio antes e quem está conosco agora, você, né? Principalmente. Pois é, mas antes de mim, já teve muita gente que trabalhou também, né? A gente vai construindo, né? Ninguém inventa a roda assim, né? E aí, quando eu comecei, a gente estava no momento da integração, né? Eu ainda peguei esse restinho da integração e o começo da inclusão. Né? Perfeito, Marta. Aqui eu vou rapidamente ressaltar alguns dos meus locais de fala, né, perspectivas enquanto homem, cis, branco, sem deficiência, né, e com um papel de mediador, com muita responsabilidade e humildade, e também ciente das responsabilidades que decorrem dos privilégios desses marcadores sociais que me atravessam, que fazem com que, num país altamente machista, racista, transfóbico, capacitista, eu acesse espaços de poder e decisão que não necessariamente outras pessoas que não detêm esses marcadores sociais acessam. Né? E eu deixo aqui também um incentivo
Todos aqui, todos são muito bem-vindas a mandarem perguntas. Na timeline, vou tentar não me perder, evidente. E tem uma caixinha de interrogação aqui embaixo, que também podem digitar e eu resgato ao longo da live. Marta, eu vou rapidamente trazer algumas estatísticas para problematizar o nosso encontro. Aí eu já me encaminho a primeira pergunta, reflexão, brinde da noite, né? Sabemos, né, pelo longínquo censo demográfico do IBGE de 2010, né, parece que é do século passado, né, desde então, que pessoas com deficiência, exato, né? Pessoas com deficiência no Brasil correspondem a 23,9%, algo em torno de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil, né? Nós temos um dos marcos maiores, um dos marcos legais, que é a Lei de Cotas, que foi promulgado em 1991, 30 anos, e depois, algum intervalo de anos após, a Marta vai comentar, colocada de fato em prática, né? Nós temos também um levantamento de 2018 do Ministério do Trabalho, que aponta, segundo dados da ARRAES, cerca de 486 mil vagas ocupadas do mercado de trabalho formal por pessoas com deficiência, né? Que corresponde a cerca de 1% apenas de todo o conjunto de pessoas com deficiência no Brasil, né? Pode ser considerado até um avanço, se pensarmos que em 2008, 10 anos anteriores a essa estatística, esse número corresponde a 320 mil posições formais de trabalho de profissionais com deficiência. Mas não pode ser em si considerado um avanço, dado que em 2018 esse percentual de 486 mil vagas correspondia a cerca de 55%, em média, do total de vagas destinadas a esses talentos profissionais com deficiência pela mesma lei de cotas, né? E se nós interseccionarmos a questão de gênero, apenas um terço, cerca de 175 mil posições foram ocupadas em 2018 por mulheres com deficiência. Já tem um desequilíbrio da deficiência em si e um desequilíbrio ainda maior da questão de gênero e outros marcadores. Aí, Marta, eu me encaminho para a primeira reflexão de hoje, né? Nós sabemos que o Brasil é tido como uma das referências mundiais na inclusão de pessoas com deficiência, tanto devido aos marcos legais, como eu mesmo citei, a lei de cotas, que acabou de fazer, acho que é uma semana e pouquinho, se não me engano, 30 anos da sua promulgação, também a lei brasileira de inclusão, que marca o estatuto da pessoa com deficiência desde 2015, né? Como também referência devido a um conjunto de melhores práticas relacionadas a ambientes corporativos, empresas, literatura e outros estudos especializados na área. Não nos falta, eu acredito, conhecimento e competência técnica para incluirmos pessoas, talentos com deficiência. Só que, no entanto, quando nós nos debruçamos sobre esta pauta, temos um marcador histórico, é uma das pautas mais longevas, né, aqui no país. Aí eu te pergunto, né, Marta, aquela pergunta que vale, já para começar, $1 milhão, o dólar quase R$6, né? Qual a sua visão, querida Marta, sobre os desafios para que nós possamos exponenciar esse tema de inclusão de pessoas, talentos com deficiência? E aí, Marta, este palco, meu afeto, meu coração, a escuta ativa de todas e todos aqui são inteiramente seus. Por gentileza. Gui, eu acho o seguinte, a gente tem um dado da RAIS de mais um ano, de 2019. Depois a gente não tem, e aí a RAIS mudou a sistemática. Então vai ficando a metodologia de coleta, então vai ficando cada vez mais difícil, e o fato da gente não ter censo. De qualquer forma, pela RAIS de 2019, a gente tinha um pouquinho mais de 500 mil pessoas no mercado formal, de pessoas com deficiência no mercado formal. Porque há muitas outras que trabalham de uma forma informal, ou como empresários, enfim, empreendedores, né? Eu acho que, por um lado, eu sou bastante otimista, mas não poliana, né? A gente ter mais ou menos 500 mil de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, porque com a pandemia, aparentemente, esse número diminuiu, né? Mas eu nunca imaginei que a gente chegasse nesse ponto, né?
Então, e a lei de cotas, ela fez 30 anos, mas ela não está em vigor há 30 anos. Ela entrou em vigor um pouco mais tarde, né? Ah, mesmo assim, ela é uma referência muito grande, né? E é um desafio enorme a gente poder, e precisa aumentar, né? Porque realmente nós temos, se a gente olhar as estatísticas do MEC, as pessoas, essa estatística é uma linha ascendente contínua. As pessoas com deficiência, cada vez mais, com todas as dificuldades, barreiras, enfim, desafios, né? Elas estão investindo na sua educação. Então, quando muitas empresas dizem, eu tento, mas eu não acho, não existe, e não, quando eu acho, não tem escolaridade, né? Isso é um mito. As estatísticas do MEC estão mostrando isso, a gente tem o censo escolar, né? Agora, a gente ainda tem muitos desafios, e eu acho que a base desse desafio, na raiz dele, né, está o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, porque aí eu olho, eu não vejo a pessoa, eu vejo uma cadeira de rodas. Ou eu vejo um óculos, um cego que usa um óculos escuro. Ou, enfim, eu vejo um símbolo e eu associo imediatamente a uma falta de talento, a uma falta de capacidade, né? E também porque, agora, de onde vem esse capacitismo? Acho que também tem várias raízes, e uma delas é o seguinte, a gente agora está começando a conviver com as pessoas com deficiência. Se a gente perguntar aqui para os nossos espectadores, né, quantos tiveram colegas com deficiência na escola? Né? Quantos conviveram? Quantos tiveram vizinhos? Alguns podem ter tido pessoas com deficiência, ou tem pessoas com deficiência na família. Né? Então, o ser humano tem muito medo do que ele não conhece. Né? Isso está em nós, está naquele cérebro mais antigo, né? Que a gente tem, o cérebro límbico. Então, eu vejo alguma coisa, uma pessoa que é diferente, eu estranho. Eu tenho medo, eu não quero chegar perto. E no caso das empresas, pensando, mesmo na escola, né, eu vejo um aluno com deficiência, eu digo, eu não tem talento, não tem potencial. Porque quando eu vejo uma cadeira, é muito fácil ver uma cadeira de rodas, né? Eu não consigo ver o potencial de ninguém, tem ou não uma deficiência, não existe visão de raio-x, né? E mesmo que eu tenha um laudo, né, as escolas muitas vezes pedem laudos, ou o emprego, ou as situações de trabalho, o laudo é um laudo médico, né? E se a gente pensar na educação, o médico não entende de educação. Ele vai dizer, pode descrever, tem toda uma classificação médica e tal, mas o que quer dizer isso? Muito pouco, ou nada. Não vai me dizer da capacidade de aprendizagem, de todos os talentos, de todas as inteligências. A gente sabe que há vários tipos de inteligência, né? A empresa é a mesma coisa. E agora a gente está tendo um outro fator muito cruel, que são os algoritmos. Eu já estou recebendo vários relatos de pessoas com deficiência que, quando elas colocam no currículo para preencher uma vaga, tem uma deficiência, né? Esse algoritmo joga rapidamente, ele não olha mais nada, e ele joga rapidamente para uma vaga do auxiliar do assistente, como eu costumo dizer, né? E ignorando que essa pessoa aconteceu com algumas amigas minhas com pós-graduação, né? Então, eu não sei se isso está acontecendo com outros grupos sociais que são considerados socialmente minoritários, porque numericamente não, né? Mas no caso das pessoas com deficiência, isso já está acontecendo, né? E isso é completamente perverso, para dizer o mínimo, né? E além disso, a própria empresa, ela perde um talento e potencial, né? Uma pessoa que poderia contribuir muito, não só para o ambiente interno, mas para a sustentabilidade da empresa, né? Então, ainda falta muita informação, ainda falta muita comunicação dessa informação para mudar esse mindset. Claro, claro, e totalmente na mesma página, Marta. E
E pegando lançando ainda luz sobre essa questão do capacitismo, né, preconceito direcionado a pessoas com alguma deficiência, como é que você entende, Marta, que nós poderíamos talvez nos esforçar, nos caminhar, nos dirigirmos para, se não superá-lo, pelo menos minimizar os seus efeitos negativos sobre tais pessoas, né? Como é que você acha que poderíamos caminhar para isso? Gui, eu acho que uma das pontas, porque são Sim. várias pontas, né? É uma situação complexa. Uma das pontas é a família. Essa família não tem apoio. E aí eu não estou falando de Bolsa Família, não estou falando de BPC, de benefício de prestação continuada. São importantíssimos, sem dúvida, né? Mas o apoio psicológico, o apoio emocional. Quando nasce uma criança com deficiência, muitas vezes é a primeira vez. Muitas vezes o pré-natal não acusou. Muitas vezes essa mãe nem teve acesso a um pré-natal. A gente sabe como é o nosso sistema de saúde pública, né? O SUS está muito comprometido, não por falta de competência dos seus profissionais, mas por falta de condições. Então, quando nasce uma criança com deficiência, muitas vezes é um choque muito grande. Né? E essa família não tem um apoio psicológico. Muitas vezes acaba acontecendo brigas entre marido e mulher. Aquelas coisas, aquelas acusações do tipo, é do seu lado, você tinha aquele tio meio esquisito, isso é da sua família, né? Agora, há homens que estão, pais que estão tomando uma posição, participando mais, né? E que eu acho maravilhoso. Ainda são poucos, mas a família é uma primeira ponta para a gente deslindar esse nó, né? Porque é o primeiro grupo que a gente pertence, e se a sua mãe, se o seu pai não acreditam em você, não investem em você, vai ser muito difícil, não impossível, né? Mas você vai ter que superar muitas coisas. A escola é outra ponta. Não adianta ter essa criança, esse aluno com deficiência, sentadinho num canto e desenhando, rabiscando o ano inteiro, Sim, né? sim. A professora precisa investir nele. Ela vai precisar procurar novas tecnologias, novas metodologias. A gente já tem muita coisa. Não temos tudo, né? Mas já muitas tecnologias assistivas, muitas didáticas. Então, para que quando essa pessoinha for crescendo e chegar ao mercado de trabalho, ela chegue com uma outra postura, com autoestima, com respeito por si mesma, e sabendo do seu potencial, e encarando o desafio. Entendo. Né? E tudo isso passa também, né, Marta, como você mesma ressaltou, né, por uma questão de educação, né, de preparação, de sensibilização, de humanizar o que é humano, né, de entendermos que na pluralidade que de fato a vida as pessoas são diversas entre si, né, com e sem deficiência, negros e brancos e tantos outros recortes didáticos, né, então tem um papel muito importante. E é nesse ponto que eu encaminho uma das perguntas aqui da nossa audiência online, da Marta Avancini. Ela diz como é que você, Marta, vê o momento atual em que a educação inclusiva, como é que você vê o momento atual em que a educação inclusiva está sendo fortemente atacada, né, somada a esse novo mundo regido por algoritmos? E ainda continua. Há espaço para a inclusão no sentido estrito da legislação? Boa pergunta. Ótima pergunta, Marta. Super obrigada, Xará. Então, eu sempre acho que tem. Tem espaço, sim, por várias razões. A gente tem professores e tem coordenadores, gestores da educação que são muito comprometidos, né? Esse país é enorme e sempre tem alguém que está fazendo alguma coisa bacana, alguma coisa interessante. Ninguém fica tão tolhido assim, a gente não está tão vigiado, né? Assim nas escolas, não tem guarda dentro da escola para dizer faça isso ou faça aquilo, né? Nesse momento,
eu estou participando de um projeto, que ainda é um projeto piloto, mas é um piloto robusto. Eu estou trabalhando com uma outra ONG, que se chama Associação Labor Uhum. Educacional, e a gente está fazendo piloto na Zona Sul de São Paulo, na diretoria que é chamada Sul 3, que é a parte mais sul da região sul de São Paulo, né, da capital, e é a região que tem um dos piores, um dos mais baixos IDHs. Né? E é um desafio enorme. E essa diretoria tem 108 Uau. escolas, por isso que eu disse que é um piloto É um universo em robusto. si, Né? né? Passa ali pela região do Capão, do Jardim Ângela. Sim, e vai dali para vai até o fim, até Marcilac, Perfeito. né? Pega toda essa. É a maior diretoria das redes estaduais, é a maior diretoria do Uhum. Brasil. A dirigente, super afins, super envolvida com educação Uhum. inclusiva, né? E o que a gente está fazendo? Nós estamos desenvolvendo uma metodologia, estamos testando uma metodologia de educação inclusiva, porque, pasme, o que a gente descobriu é que até agora, aparentemente, as informações que nós tivemos, as escolas têm recebido informações para a inclusão, mas apenas no sentido Uhum. burocrático, do tipo, você tem um aluno com deficiência e você quer fazer uma reforma na sua escola, tem o requerimento XPTO da diretoria X, isso é bacana, mas assim, e a parte didática, e a parte Uhum. Uhum. metodológica, né? Então a gente está trabalhando com, aí não adianta essa coisa vir da gente, né? Tem que ser construído junto com os professores. Eles é que estão no chão da sala de aula, né? Então, a gente está construindo. Sexta-feira, agora a gente já vai ter mais uma oficina, mais uma formação, né? E o Amancai, há 2 anos atrás, a gente fez um guia do educador Uhum. inclusivo, que está disponível para download Maravilha. gratuito, e para construir o guia, que eu fiz escrevi junto com a Regiane Silva, nós fomos conversar e ouvir professores e pais de alunos com deficiência. Né? Nós tivemos um apoio super importante do Carrefour, do Instituto Uhum. Carrefour. Nós fomos lá para Ribeirão Preto e fizemos rodas de conversa. Né? E aí, do conteúdo das rodas de conversa, a gente fez esse guia. Né? Então, sempre tem espaço. Né? E a gente precisa ir abrindo trilhas também. Sim, essa Né? questão de sempre ter espaço, né, Marta? Precisa de muita intencionalidade, né? De uma vontade, de um propósito real de mudanças, né? Para que a gente possa, para que possamos juntos progredirmos nessa pauta que é tão relevante, que atinge 1/4 da população do país, né? E com a qual nós não fomos devidamente sociabilizados por preconceitos históricos e sociais, né? Então é muito importante. Sim. E eu vou perguntar uma questão sobre empresas, depois te direciono outra pergunta aqui que acabou de surgir, né? Como você atua também já há muito tempo pelo Amancai, percorrendo diversos institutos e empresas, né? Como é que você acha, como é que você poderia dar algumas rápidas, grandes orientações para empresas, né, para que suas jornadas de inclusão de talentos com deficiência possam ser efetivas e abrangentes para muito além da lei de cotas, Marta? Sim, a lei de cotas é um cutucão. Boa. Ela é o começo, né? Ela é uma ação afirmativa e precisava ter essa ação afirmativa e forte, porque senão a gente não teria nem esses 500 mil no mercado de trabalho formal, né? Agora, disso, eu acho que principalmente o RH, né, que é uma peça-chave nas empresas, né, mas não só, a alta direção também, é muito importante que estejam abertos para informação e para comunicação. O mundo está mudando muito, a gente já tem na mídia, já aparecem muitos exemplos de cases bem-sucedidos, né? A tecnologia está aí para facilitar, né? Coisas que eram impossíveis de acontecer,
a gente já tem tecnologia para isso, né? Eu sempre lembro, quando eu era menina, as pessoas cegas tinham pouquíssimas opções, quando a Uhum. família, tinham pouquíssimas opções de profissionalização. E uma delas era fazer vassoura, fazer espanador, escovão e vender de casa em casa. E nem isso faziam autonomamente, eles fabricavam autonomamente, mas eles iam com um guia, Uhum. né? E batiam tocava a campainha e tal. Hoje em dia, cegos estão ocupando cargos de programadores, de computador, de analistas de sistema. Por quê? Porque a gente tem uma tecnologia. Então, eu acho que é muito importante que as empresas fiquem atentas a isso. Percebam que elas estão. Não adianta ficar repetindo, não existe, não tem escolaridade. Não é verdade. Né? E a gente já tem exemplos de empresas que não só cumpriram a lei de cotas, como vão Uhum. além. Né? A Natura, por exemplo, ela estabeleceu uma régua muito alta, ela estabeleceu 8% por conta própria. E ela não está fazendo isso por assistencialismo, Uhum. certamente. Ela é uma empresa, precisa de lucro, ela vive para sua sustentabilidade. Né? Então, ela é um exemplo de reconhecimento de talento, do potencial, tanto para o seu público interno, como para a imagem social da empresa, que é super importante, como para a sua sustentabilidade. Né? Sim, inclusive, Marta, vai muito ao encontro também do que você trouxe um pouco antes e reforçado pela Drica Cadeirante, né? Que temos que olhar as pessoas com deficiência, não pelo fato da deficiência, mas sim pela humanidade das próprias pessoas, né? E a própria Drica lhe encaminha uma pergunta, que eu acho que tem a ver com o projeto piloto que você citou há 2 momentos atrás, né, de educação inclusiva, se por acaso a atividade física e mesmo de esportes será contemplada nessa nova didática de ensino. Nesse momento, não, porque a gente ainda não temos gente para trabalhar isso. A gente está ainda trabalhando dentro da sala de aula, mas é importantíssimo, né? A atividade física, a gente sabe, ela não é, claro que ela pode revelar talentos e para um esportista de alto Uhum, uhum. rendimento, né? Mas é super importante, inclusive para a inclusão, né? Porque é uma hora de convivência e é uma hora de interação e de cooperação também, né? O Amancai fez há alguns anos, nós fizemos uma série de vídeos, foi uma série bem grande, de vinte e Uhum. cinco vídeos, sobre atividades físicas adaptadas, né? E aí entrevistamos muitas pessoas, várias modalidades de esporte, e isso realmente se comprovou, né? A atividade física é importantíssima. Né? Nesse momento não, a gente, porque é muita coisa para atacar de uma vez só, né? Mas está no radar porque é muito, muito importante. Maravilha. Né? É uma hora que todo mundo curte. Aquela hora de aula de educação física, né? Você vai. Eu lembro, a gente ia correndo para a quadra, para esporte. Na hora de voltar para a sala de aula, a gente voltava devagarzinho, porque estava tão boa aquela aula, né? E é um momento muito importante. Mar... Mas vai ficar. A gente está imaginando que esse piloto vai demorar uns 4 anos, porque a gente está não só levando informação, como está escutando, né, mas é uma questão de mudança de hábito, de mentalidade. Isso não é um estalar de dedos, né? A gente sabe disso. Sim, sim, é uma jornada de fato, né, Marta? E aí até dando um rápido depoimento sobre a inclusão de pessoas com deficiência na Natura, né? Eu visitei no compromisso da REIS, a Rede Empresarial para a Inclusão Social, que é um compromisso voluntário para a inclusão de pessoas com deficiência em empresas, o centro de distribuição da Natura. Foi um pouco antes da pandemia, né? Eu lembro que tinha um alto percentual de pessoas com deficiência inseridas naquele centro de distribuição, né, na checagem dos itens de pedidos online, na separação, no acondicionamento dos produtos,
nas caixas separadas, né? Era muito interessante visto de cima como tudo se organizava e se conectava, né? Então, vai ao encontro de uma das perguntas aqui comentadas, né? Você teve a oportunidade de visitar também, Marta, em algum momento? Não, nesse centro não. Eu já estive em outras plantas da Natura, né? E um dos diferenciais é que eles trabalham muito com pessoas com deficiência Uhum. intelectual, né? E é muito bacana, e com muito respeito, né? Inclusive trabalhando também a família, né? Para a família conhecer, saber aonde o filho está trabalhando, que vai estar tudo certo, né? Porque tem um receio também da família. E a Natura faz isso com muito respeito, com muita Ou seja, uma delicadeza. visão integral, holística da questão da inclusão da pessoa, né? Isso é fantástico. Bom depoimento, seu. Sim. E, Marta, chegou um momento que quero te convidar para falar de afeto, né? E, invariavelmente, é um sentimento que nos leva ao coração. Tenho duas passagens aqui nesse palco Diálogos Entre Nós, que eu vou ressaltar. Um deles é com o Theo Vanderloo, ex-presidente da Bayer, um homem branco com carreira executiva consolidada, que esteve aqui nesse palco virtual live ano passado, tratando da importância estratégica de pessoas aliadas em diversidade e inclusão. Ele disse a um certo momento que nós, em diversidade e inclusão, precisamos ser genuínos e sinceros quando promovemos esta pauta e que, igualmente, devemos ser corajosos. O que significa, em outras palavras, corajosos, agirmos com o coração. E eu trago também, convido a Sueli Carneiro, todo mundo sabe, acompanha as lives aqui, eu sou apaixonado, profissional e intelectualmente, por Sueli Carneiro, uma das referências nacionais do movimento feminista negro, filósofa, escritora, intelectual. E ela trouxe ao palco presencial do Diálogos Entre Nós há 2 anos atrás, que nós... a seguinte fala, né? A importância de ganharmos corações para além de espaços na agenda antidiscriminação, né? E aí eu te pergunto, mais do que querida Marta, né? Qual a importância do afeto ou mesmo da empatia na jornada que é a inclusão de grupos minorizados em geral e, em especial, talentos com deficiência? E aí, Marta, onde é que fica o afeto? Olha, essa pergunta é o máximo, Gui, porque eu te agradeço muito, porque eu acho que eu tenho assim, muito cuidado, e eu estou tendo uma mudança muito grande quando a gente usa a palavra afeto ou amor, no caso da inclusão de pessoas com deficiência. Eu não sei dizer dos outros grupos, Claro. né? Mas sei dizer desse. A importância é inegável, porque a hora que eu sinto empatia, para mim, está muito ligado com sentimento, com afeto, com amor, né? A hora que eu sinto essa empatia, que genuinamente, eu vou me mobilizar. Tanto que a gente fala que dos vários tipos de acessibilidade, a acessibilidade atitudinal é a mais desafiadora, né? Mas se eu tenho acessibilidade atitudinal, eu vou dar um jeito. Porque, assim, a parte da acessibilidade arquitetônica tal, é muito fácil. Um pouco de areia, tijolo, cimento, enfim, qualquer coisa assim, eu resolvo o elevador. Isso é o mais fácil, é fora de mim, é um objeto, é uma coisa, né? Mas a hora que eu tenho acessibilidade atitudinal, aí sim ela vai desencadear as outras ações, as outras acessibilidades. Durante muito tempo, essa palavra não existia no meu vocabulário quando eu falava ou quando eu escrevia. Por quê? E de várias outras pessoas também. E é bacana a gente falar isso, porque para mim marca uma transição muito importante, um passo à frente muito importante. A gente veio do momento, a gente na área da inclusão, né? Eu me considero uma aliada há muitos anos, e além de uma aliada, uma vivência pessoal, né? Porque eu venho de uma família, a cegonha me deixou numa família com várias pessoas com deficiência, né? Então é uma questão com a qual eu convivi durante uma família maravilhosa. Claro. E uma questão que eu convivi desde que eu nasci, né? Mas quando a gente estava naquele modelo anterior da integração,
a questão do afeto vinha no sentido de restringir, vinha no sentido paternalista, assim, ai, coitadinho, sabe, é doentinho, a deficiência era confundida muitas vezes com doença, ai, ele precisa, e com dependência, ele precisa muito de mim, né, então eu vou dar muito amor para ele. E aí a mãe escutava coisas assim, minha filha, é uma cruz que Deus deu para você, mas você vai ter forças, ele vai te ajudar, você vai carregar essa cruz, né? Então, imagine, né, por conta de tudo isso, né, desse estereótipo do afeto, que não é o verdadeiro afeto, né? Essa é uma coisa que é um sentimento que diminui a pessoa e que te engrandece. Nossa, eu sou uma pessoa tão bondosa, o meu coração é tão grande que eu sou capaz de amar essas pessoas, né? Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou profundamente e eu acredito que muitas pessoas, então, esse sentimento, essa palavra, não permeava. A minha palavra, os meus textos, e de muitos outros, não só eu, era muito no sentido de direitos. É uma pessoa de direitos, é um sujeito, ele tem voz e tem vez. Isso também foi outra luta, né? Porque não, o coitadinho, não, sou eu que decido por ele. Se ele tem uma tetraplegia e não mexe braços ou pernas, não tem importância, eu vou escolher a roupa que ele quer vestir hoje. Não se perguntava para a pessoa, tudo, não podia se mexer, não podia pegar o cabide no armário, mas assim, eu posso querer, hoje eu quero colocar uma roupa colorida, hoje não, enfim, né? A pessoa não era consultada, não era ouvida, eu decido. Né? Então, esse tipo de afeto, e não foi o que tinha na minha família, ao contrário, né? Então, isso me incomodava profundamente. E eu estou muito feliz de ver que, atualmente, a gente tem um outro olhar. Né? Que é o olhar, esse olhar positivo do afeto que, tudo bem, vai ter momentos que precisa de apoio, todos nós precisamos de apoio. Quem nunca? Sabe, outro dia eu postei uma frase assim meio, que eu achei ótima, assim, perguntando, quem é que nunca segurou num corrimão? Sabe? Então, é um apoio. Quem é que na hora de comprar um carro, de comprar uma casa, não perguntou para alguém? Ou na hora de cortar o cabelo, eu quero cortar um cabelo, o que se há? Enfim, para qualquer decisão maior ou menor, né? Então, agora a gente começa a ter uma outra visão, né? E onde o afeto pode ser falado, né? E pode ser falado de uma forma, como uma construção, né? A gente está junto. Ninguém é perfeito. Também não, aquela coisa de todos nós temos uma deficiência, não. Todos nós temos limites como seres humanos, né? Mas me parece uma coisa um pouco populista. Enfim, eu não tenho essa visão. Mas todos nós precisamos de apoio. Em alguns momentos podemos precisar mais, outros momentos podemos precisar menos. E quando a gente tem essa visão recíproca do apoio, eu também aprendo. Né? Quando eu comecei a trabalhar não, mas a chegar mais perto de pessoas com deficiência intelectual, principalmente com síndrome de Down, mas foi uma riqueza. Eu tenho amigos hoje em dia, amigos, que a gente agora não, claro. Né? Mas assim, a gente saía para tomar um refresco, um refrigerante, para conversar pelo celular, né? Porque então, agora, isso não só comigo, eu vejo com outras pessoas também, o afeto tomando o lugar que realmente ele tem. De afetar, né, Marta? De afetar. E afetar positivamente os dois lados. Não tem mais aquela coisa de, sou tão caridosa e vou cuidar, né? Não, eu não... É uma reciprocidade e é uma cumplicidade. São palavras que eu gosto muito e que eu estou vendo agora muito mais e fico muito contente. Eu acho que é um grande avanço e que vem justamente pelo convívio, pela inclusão. Eu só tenho inclusão quando eu convivo. A mesma coisa
a gente pensar nos outros grupos socialmente minoritários, quantas pessoas estudaram como pessoas negras? Eu fiz o magistério, eu tive uma colega negra. Eu não lembro no primário, nem antes no ginásio, né? No magistério, eu tive uma colega. Na universidade, pouquíssimos. Né? Turmas grandes de 100, quando eu fiz a USP, as turmas eram de 100 alunos. Um, dois, né? Então, é o convívio. E aí você vai aprendendo a ver a pessoa. E por isso é que a gente usa esse termo, pessoa com deficiência. Porque, em primeiro lugar, é a pessoa. Não é a cadeira de roda que está ali, é ela que está ali. Ela tem um nome, sabe? Aí depois eu vou conhecer, né? E eu vou ter inclusão a hora que eu convivo. Exatamente, Marta. E a questão de o afeto possibilita o acesso, né? Possibilita a conexão, possibilita que, de fato, sim, a gente possa humanizar o que é humano, né? Naturalizar o que é natural, né? Uma diversidade humana, 7 bilhões, 800 milhões de diversidades, né? Ao redor do planeta Terra. Então, é de se esperar que nós nos encontremos, nos igualemos nessas diferenças que são dadas pela natureza, né? E aí e esse fato que você trouxe agora sobre a representatividade, né, de poucos estudantes negros, por exemplo, na USP, na época da sua passagem por lá, eu novamente trago uma das falas da Sueli Carneiro, da época que ela fez graduação na USP, e naquela época você colocava os estudantes negros da USP numa Kombi e ainda tinha lugar, ou seja, baixíssima representatividade. E pensemos, então, quais alunos com deficiência estavam ocupando aqueles espaços de poder de decisão naquela época e hoje, né? Eu tive um colega e depois a gente ficou amigo cego. Numa turma de 100. E numa turma de 100 é fácil a conta, é 1%, é muito pouca gente. Onde é que estão os outros 23%, né? Claro, né? Algumas deficiências são mais limitantes que outras, evidente, mas ainda assim tem que ter uma representatividade de tantas outras pessoas com deficiência. E aí, Marta, não sei se eu já compartilhei com você, mas uma das... eu costumo dizer que diversidade e inclusão chegou a mim antes de eu chegar nesse campo profissional, que é uma paixão pessoal aliado à atuação profissional. Fiz uma transição de carreira alguns anos atrás. E foi em 2014 que eu tive contato, eu fazia corridas de rua naquela época, até antes da pandemia um pouco. Em 2014, tive contato com uma ONG internacional, com um capítulo no Brasil, chamado Achilles International Brasil, que faz um trabalho de inclusão de atletas com alguma deficiência em corridas e caminhadas de rua por meio de guias voluntários. E eu conheci esse trabalho, então, desde então, sou guia voluntário, hoje um pouco inativo devido à pandemia, evidente, mas ainda ativo no aspecto online, e foi guiando corredores e corredoras com deficiência visual, pessoas cegas, não apenas baixa visão, pessoas cegas, com alguma deficiência intelectual, com alguma deficiência física e auditiva, inclusive, que de fato eu fui desmistificando algumas ideias cristalizadas por uma questão de tracinho conceito, né? E, inclusive, não sei se você conhece a Cléa Galdino, que hoje está no Serasa, uma mulher negra com deficiência cega. Ela foi maratonista, ela foi meia maratonista também, fizemos um conjunto de provas juntas, inclusive uma corrida de montanha, né? Uma corrida de montanha ali com outros 2 guias ao nosso lado, mas indo em estradas de fazenda, de Gê da Pedra, vamos por aqui, vamos, enfim, tudo é possível, com alguma adaptação e condição, né? Sim, nossa, que bárbaro, Gui, não sabia. Mas é isso, essa é a convivência. E aí você descobriu a pessoa, né? Você não ficou no rótulo. Exatamente. Né?
né, passa um perrengue junto, sua, fica cansado, ajuda na hora que precisa, enfim, é uma troca, E, né? exato, nessa troca eu mesmo perguntei para ela, a primeira vez que nós fomos treinar juntos, como é que, por favor, me ajude a te guiar, né? Como é que eu posso melhor me portar te guiando aqui nesse caminho, tal. Assim, olha, Gui, faz uma atenção na cordinha, fala antecipadamente se a gente vai ter que fazer um movimento brusco para a direita, para a esquerda, assim, comandos verbais e motores a partir das cordinhas nas nossas mãos, né? Ou seja, não sabemos como agir, basta perguntar, né? E ainda não sabemos como falar com pessoas, entre as quais com deficiência, comecemos chamando-as pelo nome, já naturalizamos e humanizamos bastante. Sim, essa é a pergunta-chave. E quando você falou de empresas, essa é a pergunta-chave também para um processo de recrutamento e seleção, sabe? Como, né? Como é que a gente pode fazer essa seleção? Como é que você fica mais tranquilo? Ou mesmo durante, né? Todo o processo dela na empresa. Exatamente, Né? quais são os recursos físicos ou tecnológicos que melhor podem incluir esse talento, né? Isso desde pequeno, claro que aí você vai formular essa pergunta de um outro jeito, mas um olhar atento, né? Não um olhar para diminuir, mas um olhar atento e perguntas, né? Como é que é? Tá bom assim? Se a gente fizer, enfim, conversar com a família, enfim, você não tá, a gente somos todos terráqueos, ninguém é marciano, não viemos de Júpiter, sabe? Então, como é que a gente pergunta, né? Eu imagino, eu vejo muito a Maitê, né? Schneider. Você pergunta, você fala, se a pessoa não falar, você não tem problema perguntar, né? Ao contrário, mostra o seu interesse. Exatamente, com respeito, com acolhimento, a gente chega juntos a pertencimento, Sim. né, Marta? E na Maitê é formidável. E aí, Marta, a gente quase que se aproxima do finalzinho do nosso encontro, ainda temos mais algumas reflexões aqui. Eu deixo um convite aberto a todas e todos online aqui para na próxima quinta-feira, tradicionalmente às quartas-feiras, mas a próxima live de Diálogos Entre Nós é na quinta-feira da semana que vem, dia 12 de agosto, às 7h30 da noite, com a convidada Mona Ricombi, ela que é bailarina, ativista das questões sociais, de gênero e dos artistas com deficiência, uma mulher negra com deficiência, cadeirante, inclusive a primeira mulher negra cadeirante a atuar no palco do Teatro Municipal de São Paulo. Não é para pouco, só é um feito. E nós vamos discutir interseccionalidade entre raça, gênero e deficiência. Já vi que você está bastante acenando em relação à Mona. Não, exato. Eu acho que esse ponto, nossa, fantástico, Gui. Eu acho que esse olhar de interseccionalidade, que também está nascendo, gente, é maravilhoso. Eu gosto também de chamar de interconectividade, porque a palavra de conexão, né? Você tem uma ligação, porque ninguém cabe dentro de um rótulo só. Pergunta para a Mona, ela não é só mulher, ela não é só... Né? A gente é muitas coisas ao mesmo tempo. Graças a Deus, eu acho isso de uma riqueza, né? E eu acho que esse olhar mais horizontal, né, que está sendo construído agora, é de uma riqueza e de uma potência muito grande. Né? Sem você perder as suas características, há demandas específicas, e está tudo certo. Não é para pasteurizar, né? Você tem questões muito específicas, né? Mas eu também consigo perceber pontos de afinidade, né? E esses pontos de afinidade vão nos fortalecer muito, já estão nos fortalecendo e vão nos fortalecer mais ainda, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, de um grande desrespeito a direitos, inclusive, já conquistados. Né? Então, eu acho muito importante a gente se fortalecer,
sem perder a sua identidade, claro. Né? Eu não vou fazer de conta, se eu sou uma mulher negra, eu não vou fazer de conta que eu sou transparente, não é isso. Né? Mas eu vou me somar. Essa palavra aliado, ela pode ser usada de muitas formas, de muitos jeitos. No caso das pessoas com deficiência, nós temos duas legislações que são muito potentes. É a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que muitos países assinaram, mas essa convenção traz junto um outro documento que é pouco falado, que é o Protocolo Facultativo. E ele chama facultativo porque, justamente, os países não são obrigados a assinar. Né? E esse protocolo é importantíssimo, porque é ele que vai dizer: você assinou a convenção? Agora você vai prestar contas. Porque a convenção traz uma série de princípios, de valores, de diretrizes. Né? Não é para assinar e ficar bonito, tirar uma fotografia, é para valer. Né? Então, o protocolo é um sistema de monitoramento, que é muito importante. E, além disso, o Brasil deu um passo, que até onde eu sei, só nós até agora, é uma jabuticaba legal, né? Que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Por quê? Porque a LBI pega aqueles valores, os princípios da convenção, e ela concretiza. Né? Então, ela diz assim, a convenção diz que é proibido discriminar em razão da deficiência? Ótimo, é proibido. E daí? É crime? E qual é a punição? Todo crime tem uma punição. Né? Então, a LBI vem justamente para empoderar e para concretizar a convenção. Então, esse foi um caminho, claro, cada grupo vai ter o seu caminho, mas eu acho que é um caminho interessante de ser conhecido. Né? E, eventualmente, adaptado, ou, enfim, alinhado com as realidades que são diferentes. Né? Maravilha, Marta. Nós temos referenciais, marcos legais, né, que uma vez em operação, implantados e seguidos com grandes linhas de orientação, né, se tornam instrumentos muito fortes e potentes para que a gente possa avançar de forma coesa e consistente nessa jornada. Né? Marta, o Instagram está tentando, mas não vai conseguir, está tentando nos abalar aqui. A sua imagem ficou um pouco congelada, mas felizmente o áudio veio, está todo mundo aqui na sala ainda, está voltando a sua imagem, que bom, porque eu não quero chegar em um momento de despedida e não me despedir de você. Marta, se você puder trazer alguma reflexão, um pensamento, algum brinde final, a palavra, o afeto e a escutativa são todos seus igualmente, por gentileza. Obrigadíssimo a você e a todas essas pessoas queridas que estão aqui participando. Né? Eu acho que a gente precisa ter muita esperança. A gente precisa ficar junto, porque é assim que a gente vai enfrentar um momento de desafios. Né? E precisamos também conhecer as nossas leis, conhecer bons casos. Tem muita coisa legal acontecendo, que muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes a grande imprensa não divulga. Né? Então, é muito importante, tem muita coisa acontecendo, tem muita transformação boa acontecendo. Então, a gente ficar atento e partilhar essas informações. Se eu vi alguma coisa, se eu sou professora, eu estou fazendo alguma coisa interessante, pega o celular, grava. Nós temos tantas redes, divulga isso, porque cada vez que você divulga, você fortalece. Maravilha, Marta. Ou seja, desculpa, por gentileza. Não, Ou seja, né, pessoas aliadas, juntos e juntas, né, da questão de andarmos entre nós numa questão, num ponto de levarmos adiante pautas de pessoas socialmente minorizadas em direitos e acessos, né,
já que podemos acessar espaços de poder e decisão com certa facilidade num país altamente preconceituoso em relação a pessoas com deficiência, pessoas negras, mesmo mulheres em questões de poder e LGBTs também, né, e tantos outros recortes. Marta, eu antes de nos despedirmos, eu deixo aqui uma rápida citação da Benilda Brito, a mineira, a mulher negra que eu lhe apresentei recentemente quando falamos sobre aquela questão de inclusão, e onde é uma situação específica sobre racismo, aí eu tomo a liberdade de trocar racismo por capacitismo e nós iremos perceber que o sentido permanece o mesmo, né? Abre aspas. A maior armadilha do capacitismo é a negação de nossa identidade e a maior estratégia de combate ao capacitismo é a afirmação de nossa identidade. Por isso, a luta contra o capacitismo é uma luta de todos que acreditam ser possível escrever uma nova história. Fecha aspas. Faz sentido. Total, nossa, a Benilde é o máximo, exatamente. E eu acho que é de todos, porque uma sociedade que seja justa e inclusiva é boa para todo mundo. Não é boa para o cadeirante, ela é boa para todos nós. E o trabalho em rede, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Vamos mais longe, acompanhados, juntas, juntos, juntos. Marta, queridíssima Marta, Gil, muita gratidão por estar aqui com o seu afeto, com os seus brindes, com as suas reflexões, com o seu coração, com a sua presença. Gratidão master de receber nesse palco. Não, eu estava aqui, para mim foi um presente assim enorme. Eu nem sei como agradecer, porque é uma conversa super estimulante com uma pessoa que eu gosto tanto. Então, muito, muito, muito obrigada a você e a todo mundo que está assistindo a gente. Maravilha. Muita gratidão. Igualmente grato, querida Marta, a todos e todos online e depois offline, também igualmente gratos pela companhia e pelo brinde dessa noite fria de São Paulo, capital. Um beijo, abraço, Marta querida, e um abraço em todos. Fiquemos em segurança. Até mais, Marta. Até mais. Tchau, tchau, querida. Obrigadíssimo. Tchau.